I could Thank you, help. not now. Yeah! That's not gonna haunt us for the rest of our lives at all. Se você é fã de Divertidamente, tá torcendo pela alegria e pelas antigas emoções. Mas já imaginou o que aconteceria se na verdade todas as emoções passassem pro lado da ansiedade e abandonassem a alegria? E isso é mais provável do que você imagina. Então faz o seguinte, pega a pipoca, relaxa e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Quando todos vimos a ansiedade no primeiro trailer do filme, todos nós pensamos, afinal, de onde saiu essa nova emoção? E a verdade é que aparentemente elas são criadas e até mesmo transformadas nas mentes de cada pessoa, de acordo com as suas necessidades e ambiente em que vive e trabalha. O que nos mostra que a ansiedade foi considerada necessária pelo cérebro da protagonista, por isso ela a colocou lá dentro, no centro de comando da cabecinha dela. E não só ela, mas a tédio, a inveja e a vergonha também. Então a gente pode dizer que na verdade todas essas novas emoções são frutos da natureza e elas têm um propósito de existir. Inclusive eu até consigo entender a existência de todas elas, até mesmo a tédio, já que isso é algo que todos já sentimos pelo menos uma vez na vida. E no último teaser do novo filme, foi mostrado que as antigas emoções ainda não faziam ideia de como operar corretamente a mesa de controle. Mas as novas emoções, principalmente a laranjinha, já surgiram ou foram criadas, programadas para entender como operar essa nova mesa de controle. O que demonstra que de fato não é por acaso que elas estão lá. O que acaba levando todos nós a pensarmos que elas podem estar no lugar certo. E essa pode ser até mesmo a conclusão das antigas emoções em algum momento, o que faria todo sentido. Afinal, todas elas estão lá por um único motivo: a felicidade da Riley. Por mais que a gente saiba que as novas e antigas emoções vão entrar em conflito em algum momento, existe um ponto que todas elas têm em comum. Todas querem o bem da nossa querida Riley. Claro que cada uma delas vai fazer isso ao seu modo, pelo menos até perceberem que podem estar erradas. Assim como rolou com a alegria no final de Divertidamente 1, quando ela entendeu que a tristeza era uma emoção importante. Na verdade, ela própria reconheceu por um rápido momento que a tristeza era a emoção mais importante da Riley. Só que ela estava errada, e a própria emoção azul provou isso quando viu que a alegria estava se retirando, como se ela não fosse necessária. E na verdade, gente, naquele momento as duas emoções se uniram para que a Riley ficasse equilibrada emocionalmente. E assim elas criaram a primeira memória de longo prazo mista da Riley. Metade alegre e metade triste. Tudo isso mostra para todos nós, fãs do filme, que cada uma delas tem a capacidade de perceber que erraram e assim podem mudar de opinião. A alegria achava a tristeza inútil e se achava a mais importante de todas, sempre se orgulhando da maioria das memórias de longo prazo da protagonista serem alegres. Só que depois a opinião dela mudou completamente e ela passou a se achar inútil e achar a tristeza mais importante. E pela terceira e última vez, ela mudou seu pensamento, quando a tristeza demonstrou pegando a alegria pela mão e compartilhando em harmonia os comandos das emoções, deixando claro que todas elas são de fato importantes. Afinal, até mesmo as novas querem que a Riley seja feliz. E se você também acredita que a função das emoções é fazer com que tenha uma vida melhor, comenta aqui embaixo #felicidade para trazer bons presságios para todo mundo. É exatamente essa forma de pensar que pode contagiar todas as emoções. Elas podem entender com o passar do tempo que, na verdade, a ansiedade tem uma razão muito especial, assim como a tristeza. Talvez você já tenha até percebido, mas tudo que falamos até agora demonstra que, primeiramente, a alegria tem a capacidade de errar de vez em quando. E errar feio, diga-se de passagem. Have I ever steered you wrong before? Many times. E segundo,
A ansiedade pode se aproveitar exatamente desse ponto para trazer as outras para o seu lado. Quando ela aparece, ela assusta todo mundo, e as emoções vão para trás da alegria. Mas com o passar do tempo, todas elas começam a entender que na verdade a emoção laranja não tá lá para fazer o mal, e elas vão poder entender isso ainda melhor quando a ansiedade estiver explicando a sua função, o que é exatamente o principal propósito de cada uma delas. E ao notarem isso, as emoções como o vergonha, o tédio e a inveja apoiam as decisões da ansiedade de fazer um novo plano para que a vida da Riley seja a mais perfeita possível. E isso pode incluir todas elas, até mesmo a nojinho, o medo, o raiva e a tristeza. Claro que a alegria não vai concordar com isso, já que para ela os métodos da ansiedade não são os melhores, e ela também vai assumir o lugar que antes pertencia à alegria, o que pode acabar gerando um outro ponto: o isolamento dessa emoção. Claro que todas as antigas gostam da alegria, principalmente a nojinho e a tristeza, mas ao mesmo tempo todas elas têm codificado em seu interior que o seu principal propósito é servir às necessidades da garota como ela precisar, independente de quem seja a emoção que ao final vai estar liderando a mente da Riley. E isso não aconteceria só com a nossa protagonista. Por exemplo, podem ver que na mente da mãe da Riley, a emoção que comanda é a tristeza, mas assim como todas as crianças, a emoção que era predominante na mente dela durante a sua infância e adolescente também devia ser a alegria. Só que em algum momento durante o decorrer da vida, com as dificuldades, trabalho e família, aos poucos a emoção mais utilizada na sua cabeça deve ter sido a tristeza, de modo que ela passou a ser a líder da mente da mãe da Riley. E a mesma coisa também serve para o pai da protagonista, só que com raiva no lugar da tristeza e da alegria. E como a Riley ainda não é adulta, a gente não pode afirmar qual vai ser a emoção predominante na mente da garota quando ela se tornar adulta. Pode ser a nojinho, talvez, ou quem sabe o tédio. Impossível dizer com certeza. Só que caso aconteça de todas as emoções apoiarem o novo plano da ansiedade, a alegria pode acabar sendo a única reprimida e abandonar o centro de controle. Ou ela pode até continuar lá, só que sem motivação nenhuma para fazer nada. Assim como iria acontecer no final do primeiro filme se a tristeza não a tivesse chamado de volta. Mas ainda bem que ela voltou, porque a vida sem alegria não é nada boa. E nosso objetivo é deixar os inscritos cada vez mais alegres e felizes. Por isso fazemos conteúdos todos os dias. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão agora. Parando para pensar na relação entre as emoções da Riley, existe também a possibilidade delas viverem em harmonia. Assim como é possível que a alegria fique isolada, existe também a chance de acontecer algo completamente diferente. Ela pode se juntar à ansiedade e mostrar que unidas elas são muito melhores. Desse modo, a emoção laranja e as outras novas podem ajudar as antigas a serem mais sofisticadas, ensinando elas a mexerem de maneira correta no novo painel do centro de controle. Ao mesmo tempo, as antigas podem ensinar as novas sobre todas as preferências da Riley. Afinal, elas estão há muito tempo acompanhando a vida da garota e sabem tudo que ela gosta e não gosta, incluindo pizza de brócolis. Isso ajudaria até mesmo a ansiedade perceber que algumas ações que ela tomou, acreditando que seriam o melhor para Riley, na verdade estariam atrapalhando ela, como se afastar das suas amigas, ou tentar ser uma pessoa que ela não é, só para fazer parte de um grupo de garotas que ela considera popular. E ao mesmo tempo que esse não é o caminho e que a Riley de verdade nunca agiria dessa forma, todas as emoções poderão colocar a Riley no caminho correto. Todas estariam agindo e vivendo em harmonia, e poderiam criar um ambiente de paz entre elas. Assim, elas poderiam compartilhar opiniões e juntas decidirem o melhor caminho para Riley seguir. E isso poderia dar muito certo, gente. Claro que como o futuro é e sempre será incerto, elas iriam cometer erros, e a Riley iria aprender com eles, igual qualquer ser humano.
Mas mesmo assim eles iriam errar tentando acertar, o que faz parte do crescimento e do amadurecimento da Riley e também de cada um de nós. Então, sinceramente, olhando desse ponto de vista, talvez as emoções passem para o lado da ansiedade, e com o passar do tempo a própria alegria iria internalizar que realmente esse poderia ser o melhor caminho. Dessa forma, a Riley seria uma garota muito mais equilibrada e não teria mais nenhuma emoção reprimida em sua cabeça. Assim, ela poderia voltar a ser ela mesma e ter tanto amigas antigas como novas. E isso é uma coisa que eu ia amar ver acontecendo em Divertidamente 2. E logo logo a gente descobrir como que essas coisas vão rolar. Enquanto isso, deixamos 2 conteúdos muito legais para você conferir e se entreter enquanto a gente aguarda um novo filme. Valeu e até a próxima!